Purple Day. Conscientização sobre a epilepsia é o tema da nossa entrevista de estúdio. E ainda hoje, o Fica a Dica Religiões e as notícias do diário. O Circuito FMG está no ar. Boa noite. Epilepsia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 50 milhões de pessoas no mundo sofrem com o transtorno. Para conscientizar a população, foi criado o Purple Day, celebrado amanhã em todo o mundo. E quem vai conversar conosco sobre o tema é a professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Juliana Tavares. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Tudo bom? Bom, primeiramente, muito obrigada pela presença aqui no circuito e a gente gostaria de saber o que é a epilepsia. A epilepsia é uma condição neurológica na qual acontece um aumento das descargas elétricas dos neurônios, ou seja, há uma disfunção dessas células que formam o nosso sistema nervoso, que são os neurônios. E qual que é a diferença entre a crise epiléptica e a epilepsia? Que essa é uma dúvida muito comum. Para ser considerada epilepsia, as crises têm que ser recorrentes. Na crise epilética, por exemplo, causada por um aumento de temperatura no estado febril, ela acontece no momento que você tem um aumento da temperatura ou quando você tem uma condição de hipoglicemia. Já na epilepsia, não. As crises elas se repetem dentro de um período de tempo, um curto espaço de tempo. E quais que são as causas das crises epilépticas? A epilepsia ela pode ser causada por traumatismos cranianos, por exemplo, quando a pessoa tem um acidente automobilístico e muitos anos depois desse acidente automobilístico ela tem a crise, a primeira crise tem epilepsia. Ou por infecções no sistema nervoso, no cérebro, como meningites virais, problemas durante o período perinatal, o acompanhamento perinatal em gestantes, e outras causas genéticas. Então, são vários fatores que podem levar à epilepsia. E no caso dos portadores de epilepsia, por que é importante o acompanhamento psicológico? O acompanhamento psicológico é importante porque ao entorno do mecanismo neurobiológico da doença existe um preconceito muito grande. As pessoas com epilepsia ainda são muito estigmatizadas e elas, quando descobrem, têm o diagnóstico da doença, elas não sabem se, por exemplo, no caso das mulheres, se elas podem ter filhos, né, se podem casar, quais tipos de trabalho as pessoas com epilepsia podem fazer, ou se podem fazer esporte ou não, se podem conduzir um veículo. E envolve muito a dificuldade de interação com a sociedade. Então, o acompanhamento psicológico é para dar esse suporte não só para o paciente, mas para todos os familiares que estão cuidando desse paciente. E, no caso, essas pessoas podem praticar esportes normalmente, podem dirigir os veículos ou elas precisam de uma atenção especial? Bem, no caso dos esportes, se indica que os esportes de alto risco não sejam realizados por pessoas com epilepsia, assim como em outras pessoas que têm, por exemplo, diabetes, que também não devem praticar esportes de risco. Mas as pessoas devem fazer esporte, fazer atividade física é importante, é uma forma também de interação social, então se recomenda desde que elas tenham o acompanhamento de um médico, porque elas têm que ter o acompanhamento para saber, inclusive, os medicamentos, se estão tomando os medicamentos de forma correta, que elas podem ter atividade normal, uma vida normal como qualquer pessoa. E dirigir, ela também tem que ter um acompanhamento, então? Se ela está fazendo o controle medicamentoso, não tem problema, né? Mas é importante que ela tenha essa consulta com o médico e o médico vai dar a orientação adequada para a pessoa. E no caso da mãe, se ela quiser ter um filho e se sentir insegura com medo da criança nascer portadora de epilepsia, a doença, ela é hereditária? Existem alguns casos de epilepsia que são genéticos, mas não é a grande maioria. E o grande medo das mães quando elas têm epilepsia é se a epilepsia vai passar para o bebê.
Na verdade, a preocupação deve ser tomada com relação aos medicamentos, né? Os efeitos colaterais dos medicamentos, se esses medicamentos podem causar algum problema no desenvolvimento do feto, mas todas essas dúvidas o médico que acompanha o paciente pode esclarecer. E se uma criança nasce epiléptica, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito primeiro, né, o médico faz um histórico, né, essas perguntas que você está me fazendo vão ser feitas para a família da criança e existem métodos de diagnóstico muito utilizados, muito comuns, que é o EEG, o eletroencefalograma, e também métodos de diagnóstico por imagem, porque em algumas situações a epilepsia pode ser causada por tumores cerebrais e esses tumores só são visualizados por ressonância magnética. E a epilepsia tem cura? A epilepsia, desde que seguido o tratamento medicamentoso, a pessoa pode ficar livre das crises. Mas cada indivíduo tem uma resposta aos medicamentos, tanto que 70% dos indivíduos com epilepsia, eles conseguem controlar as suas crises com os medicamentos. Então, nós poderíamos dizer que sim, tem cura. Mas alguns não conseguem controlar as crises com os medicamentos, então esses são os candidatos ao tratamento cirúrgico, à intervenção cirúrgica. E quando uma pessoa sofre uma crise epiléptica na nossa frente, como que a gente deve agir? É muito simples. Quando uma pessoa presencia, né, um indivíduo tendo uma crise epilética, o primeiro procedimento seria manter a calma, depois colocar essa pessoa de decúbito lateral, ou seja, de lado, porque ela tem um aumento de salivação, então para evitar que ela degluta essa saliva, se recomenda que ela coloque a pessoa de lado, proteja a cabeça, retire qualquer objeto que possa causar um acidente, não passe nenhum tipo de líquido no corpo da pessoa, não deve tentar desenrolar a língua, que isso é um mito, que a pessoa vai engolir a língua, então isso não deve fazer, porque a pessoa nesse momento ela pode machucar os dedos, não deve dar nada para ingerir e esperar a crise passar, porque da mesma forma que a crise começou, ela termina. Se a crise durar mais de 5 minutos, nesse caso a pessoa deve chamar uma ambulância, o SAMU, porque aí pode correr risco de vida. Bom, professora, e para finalizar, qual que é a importância de um dia como o Purple Day? A importância é que mesmo no nosso meio acadêmico, entre os professores, entre os alunos, ainda existe muita desinformação. Então, o nosso trabalho é um trabalho de conscientização, um trabalho de educação em epilepsia. É trazer essas informações, né, desmistificar a doença, diminuir o preconceito, diminuir o estigma que os pacientes, as pessoas com epilepsia sofrem, assim como seus familiares. Juliana, muito obrigada pela presença aqui no Circuito mais uma vez. Foi um prazer. Em março, a volta às aulas traz muitas novidades para os calouros. Na UFMG, alguns alunos se encontram para discutir religião. Hoje você vai conhecer o grupo de oração universitário. O GOL é um grupo de oração universitário. A gente se reúne nos mais diversos lugares aí da Arquidiocese de BH, como aqui na UFMG. E é um grupo no qual a gente se reúne praticamente para orar um pouco, partilhar um pouco da Bíblia, da palavra, louvar um pouco a Deus, né? Um momento de oração. E esses grupos se reúnem semanalmente, como eu disse, em vários institutos, aqui na Pampulha, no centro, em outras cidades. E além disso, nós temos outras atividades que vão além do GOL. O GOL é a célula base, o centro de nossa atuação, de nossa missão, mas a gente promove também retiros de oração, retiros de lazer para a equipe, momentos de formação humana, de formação espiritual, outras atividades no meio ali acadêmico. Bom, você que quer participar dos nossos grupos de oração, temos aí diversas oportunidades, como este grupo de oração universitário aqui na Escola de Educação Física, que acontece entre 12h15 a 12h45, toda segunda-feira na sala 5. Mas temos vários outros grupos, temos no Instituto de Ciências Exatas, na Fafiche, Ciências Biológicas e por aí vai, em toda a região metropolitana. Então, eu te indico aí, entre no nosso blog, é muito simples,
É MUR Belo Horizonte, M-U-R e o nome de Belo Horizonte junto, .blogspot.com.br. Lá tem todas as nossas atividades, tem uma aba lá, nossas atividades, tem todos os grupos de oração, todos os grupos de profissionais e outras atividades que acontecem semanalmente. Nesta quinta, mais uma recomendação de um grupo religioso na UFMG. Não perca! Isabela Finelli está na redação da TV UFMG e traz agora as últimas notícias da universidade. Boa noite, Isabela. Boa noite, Larissa. O Conselho Universitário aprovou ontem o parecer que recomenda que seja implantada a jornada semanal de 30 horas de trabalho nas unidades acadêmicas e administrativas da UFMG. A medida deve ser aplicada a todos os setores da universidade. A Sindifes, o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, comemorou o parecer. De acordo com a liderança do sindicato, a aprovação significou que flexibilizar a jornada de trabalho é legal e possível de ser feita. E o IEAT, Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, realiza amanhã e sexta-feira seminários para apresentar os trabalhos dos professores residentes do Instituto. As atividades serão realizadas no auditório da Reitoria e na Faculdade de Medicina. E por falar no IEAD, vale lembrar que o Instituto está com 6 vagas abertas para professor residente. As inscrições podem ser feitas até o final deste mês. Mais informações sobre o processo seletivo você encontra no site www.ufmg.br/IEAD. E a última notícia de hoje vai para os amantes da música. Estão abertas as inscrições para a Masterclass, aula ministrada pela pianista e professora portuguesa Ana Teles. As inscrições devem ser feitas das 2 da tarde até às 6 da tarde pelo telefone 3409-8300. As aulas vão acontecer nos dias 30 e 31 deste mês e são gratuitas. Essas foram as notícias do diário de hoje. É com você, Larissa. Obrigada, Isabela. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Na sequência, o programa 2 Pontos sobre obesidade. Uma boa noite a todos e até amanhã.